Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o professor Wilson Neto, professor de História de vocês, professor também de Projeto de Vida. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez com vocês para a gente discutir sobre alguns temas interessantes propostos aí no apostilo de vocês de Projeto de Vida, tá? Lembrando que essas aulas são aulas curtas, mas para que a gente possa refletir mesmo e fazer um juízo de valor e uma autorreflexão. Eu acho que essas aulas de Projeto de Vida, nesse tempo remoto, eu acho que serve para a gente fazer de fato uma autorreflexão a partir de temas do nosso cotidiano, beleza? Então, a gente vai conversar hoje sobre um tema que é bastante interessante, né? Chamado ética e moral. Ah, professor, a gente vai falar agora sobre ética e moral, mas todo mundo sabe o que é ético, todo mundo sabe o que é moral. Engraçado, todo mundo sabe o que é ética, todo mundo sabe o que é moral, mas a gente insiste, né, em não agir com ética e não agir com os nossos princípios de moralidade, às vezes, né? Então, são temas batidos, mas a gente sempre precisa voltar e falar sobre eles, né? Porque é interessante para auto-reflexão, para auto-análise, certo? Então, assim, a gente vai sair aqui da ética e da moral do conceito filosófico, tá? São conceitos trabalhados na filosofia, tanto da ética quanto da moral, mas aqui a gente vai trabalhar numa perspectiva mais prática. Como é que esses aspectos éticos e morais têm pautado a pessoa que eu sou, né? Como é que a minha ética ela tem se mostrado diante dos âmbitos sociais em que eu vivo, né? Como é que a minha moral ela tem se sobressaído? Como é que a minha moral ela é capaz de moldar os meus atos a ponto de eu fazer, de não me deixar fazer uma loucura, de não me deixar fazer uma besteira, né? Ou então de não me deixar fazer algo que vai contra toda uma criação, todo um processo de construção da minha personalidade, né? É interessante a gente pensar que falar de ética e falar de moral às vezes se confunde na questão da personalidade, né? Na verdade, elas estão entrelaçadas, estão envolvidas, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai estabelecer aqui é a relação de dependência entre as duas. Você ser ético e você ser moral, eles estão ali numa linha exatamente tênue, tá? A ética, gente, a moral, elas caminham juntas, na verdade, né? Quando você sabe que você precisa devolver, por exemplo, a, a bicicleta que você toma num passeio, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm umas bicicletinhas lá, né, que você marca a hora de entrada, que você pega a bicicleta e você precisa devolver, né? Devolver ou não é uma escolha sua, é pessoal. E aí entra o primeiro ponto que eu queria estabelecer aqui e dizer para vocês, que é a questão do livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que determina se a gente age com ética ou moral ou não, né? Poxa, eu peguei uma bicicleta. Eu sei que eu tenho um tempo para usar. Quando eu volto, eu saio com ela. É 1 hora que eu tenho. Eu passei 1 hora e 10. Possivelmente tem alguém me esperando para poder pegar a bicicleta, né? Então você sabe que você atrasou 10 minutos. E aí a, 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 a sua personalidade, né, o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio de escolher se você vai levar no horário ou não, né? A galera que frequenta lan house, né, as lan house geralmente elas fechavam, né, quando eles tinham o tempo certinho. Então, por exemplo, tu pediu 1 hora, ela fechava em 1 hora certinho, né? Mas às vezes quando dependia de você, sempre tu quer ficar mais aqueles 10 minutinhos, né? Tu sempre quer, não, mas é rapidinho, sabe? Essa coisa do brasileiro do rapidinho. É engraçado que eu assisti uma entrevista de Leandro Carnal, que esse termo, né, do inho, né, do rapidinho, devagarzinho, ele só existe no Brasil. Não. Só mais um pouquinho. Não, é rapidinho, sabe? A gente parece que não tem muito bem definido a questão do que é o tempo correto para se fazer as coisas, né? Então, você sabe que você tem que terminar uma prova em exatamente 1 hora. Mas quando está chegando no final, quando está chegando em 59 minutos, você sempre tem aquela válvula de escape. Ah, mas é rapidinho, né? Então, essas questões aí, elas têm a ver com o seu processo de formação,
né? Se você é muito acostumado a essas questões, a sempre infligir regras, sempre infligir tempo, achando que sempre tem um tempinho, é rapidinho, é pequenininho, né? Isso às vezes nos prejudica, né? Então, relação de dependência entre as duas. Então, elas dependem uma da outra, a ética e a moral, tá? Os valores morais, esses valores eles são primordiais para determinar que tipo de ser humano nós somos. E isso, professor, como é que a gente vai descobrir quais são os nossos valores morais? Isso daí é uma construção, gente. É uma construção que vem de casa, é uma construção que vem de família, é uma construção do ambiente que você vive, certo? Então os valores morais eles são pautados exatamente nessas questões de criação mesmo, sabe? De onde você veio, né? Então esses valores morais eles vão determinar se você vai agir com ética, né, em determinadas situações, tá bom? A liberdade de decisão é pautada nos valores éticos, né? Então é exatamente isso que eu já falei aqui para vocês na questão do livre-arbítrio. Você tem a liberdade de decidir se você vai ser ético ou não. Você tem a liberdade de decidir se você vai infligir a regra ou você não vai infligir a regra, né? Professor, mas por que a gente está falando disso, né? Agora, sabe? Por que a gente está falando disso? Porque, gente, esses valores de ética e de moral, isso daí pauta as nossas relações a todo momento, em qualquer lugar. Exatamente em qualquer lugar, falo isso seguramente, né? Essas relações de ética e de moral, elas precisam ser estabelecidas dentro de casa, né? Dentro de casa. Elas precisam ser estabelecidas dentro da escola ou em qualquer ambiente social que você viva. Por isso é importante a gente falar de ética e de moral o tempo todo, e a gente não vai cansar de falar, porque a gente ainda não consegue agir com ética e moral necessária para fazer desse mundo um mundo melhor, né? Então, para que o nosso projeto de vida ele dê certo, para que o nosso projeto de vida aconteça efetivamente, né, nós de fato precisamos agir com ética e agir com moral. Ah, professor, mas isso não é fácil, é muito fácil para o senhor falar. É lógico que não é fácil, né? Eu dirijo e às vezes eu me pego querendo passar no sinal vermelho. Mas existem valores, existem questões, existem leis, por exemplo, que me fazem pensar, pô, será se eu vou passar no sinal vermelho? Né? E será se é certo? Será se não é? Então é a ética e a moral que vai te dar esse start, né? Que vai dar essa pausa na hora que você pensar em fazer algo errado, certo? Então esses valores éticos e valores morais, eles acompanham a gente o tempo todo, certo? E aí, é exatamente disso que eu estou falando, da questão dos dilemas, né? Eu vou passar no sinal vermelho? É certo? Não é, é errado. Eu vou passar no sinal vermelho? Vou. Já decidi. Ó o livre-arbítrio, decidi. Vou passar no sinal vermelho. Não tem conversa. Então, assuma as consequências de passar no sinal vermelho. Você pode ser multado. Você pode bater numa pessoa que não tem nada a ver. Você pode bater no outro veículo, né? Então, tem uma série de consequências que você pode assumir quando você vive um dilema entre a ética e a moral. Seu pai sai de casa e deixa um dinheiro na porta, lá no criado mudo. Você sabe que aquele dinheiro é do seu pai, mas tu tá afim, né, de comer alguma coisa, ou então de fazer, jogar um videogame, tu não tem um centavo, né? E aí o que vai te frear a pegar esse dinheiro, né? Ou o que vai te impulsionar a pegar esse dinheiro? São valores éticos e morais que você tem, minha gente, que você tem, meu querido. É isso que vai determinar se tu vai pegar ou não, né? Então, esses dilemas entre a ética e a moral, né, sabe? Esses dilemas que a gente vive o tempo todo e a gente é colocado à prova o tempo todo, gente. O tempo todo. Desde o troco do comércio que o cara te dá errado, né? Se você for um cara ético, se você tiver aqueles princípios morais bem estabelecidos, fixados na sua cabeça, você vai dizer o seguinte, poxa, a compra foi R$ 10, o cara me deu, eu dei R$ 20 pra ele me deu R$ 15 de troco, então tem alguma coisa errada. Eu vou devolver os R$ 5 pra ele, né? Se eu não devolvo, pode acontecer dele lembrar depois e achar que você foi desonesto e nunca mais te vender, né? Não querer te vender, por exemplo, nunca mais querer te dar um desconto, né? Eu tenho uma concepção sobre essa coisa de dinheiro que é muito louca, assim. Eu acho toda vez, e eu aprendi isso, assim. Eu coloquei isso na minha cabeça, na verdade, né? Que toda vez que eu pego um troco, que eu sei que eu tô pegando um troco errado e não devolvo, lá na frente eu vou perder o dobro.
Isso é uma coisa que me acompanha, sabe? Assim, por isso que, graças a Deus, eu tento estabelecer aquela coisa em mim de que, assim, eu tenho que ficar com aquilo que é meu, né? Então, percebe que isso é uma construção que vai, sabe, me formando como ser humano, entendeu? E essas questões, elas vão martelando o tempo todo, porque às vezes tu tá lisinho, e aí tu tá precisando de R$ 20, né? Tu tem, sei lá, tu tem R$ 50 para te passar a semana, né? Então, de repente, tu tem que comer cada dia da semana R$ 10, o almoço, né? Então tu tem 5 dias, certo? Cada dia custa R$ 10. Então, esses R$ 50 que tu tem dá pra te almoçar uma semana. Vai ter um dia que tu vai dar R$ 20 pro cara, ele teria que te dar 10 de troco. Ele te dá 15, você já garante a metade do outro almoço. Mas é correto? Essa é a questão, né? Isso condiz com os teus princípios morais, com aquilo que tu aprendeu? Então é isso que a gente precisa analisar, né? E aí a gente respeitar as decisões das outras pessoas. Em que contexto? No contexto de que cada uma precisa decidir quais são os seus valores éticos e os seus valores morais. Às vezes o que é ético para ti não é para o outro, né? Quando isso extrapola o absurdo, aí vem a lei para dizer o que é certo e o que é errado. Mas às vezes existem questões morais e pessoais que vai da vivência de cada pessoa, né? Por exemplo, essa coisa de eu achar que toda vez que eu pego um troco, sabendo que eu estou pegando o troco errado, e lá na frente eu vou perder mais ou menos, isso é uma coisa minha. Não quer dizer que se você vai fazer isso, né, você vai perder o dobro ou o triplo. Isso não quer dizer, né? Mas é a minha forma de lidar, é minha decisão. Quando eu estou lá no RU desculpa, no RU, lá no refeitório, né, do IEMA, às vezes eu não gosto de fretar a fila, né? Eu, quer dizer, eu não gosto de furar a fila, embora o professor tenha, né, a prioridade. Mas é uma questão minha. Está pré-estabelecido na escola de que o professor, conversando com os alunos, pedindo licença, ele pode entrar porque o tempo de intervalo dele é muito pouco e ele tem algumas atribuições para fazer. E isso está lá, é um código da escola, um código moral da escola. Diz isso. Então eu, teoricamente, posso fazer isso. Mas eu, certo? Dentro da lei da escola, eu posso fazer isso. Mas eu não me sinto muito bem em ter que ir lá na frente e furar fila. Isso é uma questão minha, pessoal, vocês entendem? Então, quando a gente fala isso, quando eu estabeleço esse tópico aqui de respeitar a decisão das outras pessoas, é porque eu determino quais são os meus padrões éticos e os meus padrões morais. Beleza? Meus amores, a aula é muito rápida, só pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Pensem, tá? Antes de fazer qualquer coisa, esses dilemas aí que a gente citou pode ser um problema, né, lá na frente. Então, muito obrigado. Até a próxima. É sempre muito bom estar com vocês. Abraço.